Olá pessoas, tudo bem com vocês? Este é o novo quadro do Cine Rock História, onde a gente fala sobre cinema, outra arte da qual eu gosto muito. Mas antes de continuar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Bora lá entender 1917. 1917 ou 1917 conta a história de dois soldados que recebem uma missão simples: levar uma mensagem que salvará 1.600 soldados de uma armadilha alemã. Só que para entregar essa mensagem, eles devem atravessar o campo inimigo. A direção é de Sam Mendes, responsável pelo belíssimo Beleza Americana de 1999, também do mafioso Estrada para a Perdição de 2002 e também dos dois últimos filmes do 007, Operação Skyfall e Contra Spectre, de 2012 e 2015, respectivamente. O roteiro foi escrito por Sam Mendes, na verdade foi idealizado por ele, mas quem resolveu todo o roteiro foi Kristen Wilson Cairns, responsável somente por séries de TV e alguns curtas-metragens. Então é a primeira experiência dos dois em um longa-metragem. O filme ainda também conta com os atores Dean Charles Chapman, responsável pelo personagem Blake, e George Mackay, responsável pelo Skull. Também no filme existem outros atores famosos, como Colin Firth e o Benedict Cumberbatch. O filme é uma obra de arte em vários quesitos. A direção fez todo ele como se fosse um plano sequência. Isso quer dizer que a filmagem não tem cortes, quer dizer, a gente não... Cortes só que não percebemos esses cortes. A fotografia teve um trabalho muito grande para conseguir fazer todo esse processo. Quem é responsável, o diretor de fotografia, é o Roger Deakins, que também fez fabulosos filmes como o Blade Runner, o último aí lançado. Caso vocês gostem assim, de saber como é que um filme é feito, entender como é que funciona a magia do cinema, eu recomendo ver o vídeo do Insider, que está no link no card aqui em cima ou nas descrições. Mas, se você quer saber um pouco melhor sobre a crítica, eu recomendo o fabuloso vídeo da Carol Moreira. Ela fez um vídeo sobre a crítica e as premiações, tudo que o filme está concorrendo em plano sequência. E a gente aproveita e faz um tour pela casa dela, tá? O link também vai estar no card aqui em cima ou nas descrições. Alerta! Este vídeo contém spoilers, talvez a gente vai revelar trechos da trama. Então, caso vocês não assistiram o filme, vão lá, assistam e depois retornem aqui para continuar o vídeo. Então, primeiramente, eu quero chamar a atenção para três coisas que me chamaram a atenção durante o filme, enquanto eu estava na sala do cinema. Primeiro, a missão dada aos dois soldados, pois eu achei que, não só achei, mas eu acho que poderia ser enviado por aviões. Normalmente era feito várias entregas de mensagens, principalmente emergenciais, feitas por aviões. Então, isto me chamou um pouco a atenção. Mas, se não fosse isso, não existiria o plot do filme, que é importante, né? A segunda coisa que me chamou a atenção foi um erro de lógica do personagem Skull. Após abater um soldado alemão que estava em um prédio, ele entra no prédio, até aí tudo bem, para se certificar que o soldado esteja morto, não vai chamar ajuda. Só que, ao entrar na sala onde aparentemente estaria o soldado alemão, em vez de ele jogar uma granada, que ele tinha, ele resolve entrar para atirar no soldado e acaba sendo alvejado. E não por nada, nem no CS você faz uma coisa dessa. A terceira é na cena final, que até aparece nos trailers, ele correndo na frente da trincheira enquanto os vários soldados atravessam para indo para o ataque. Não existe artilharia aliada, quer dizer, os soldados britânicos estão avançando sem artilharia, o que é impensável, e por isto que ficou aí possível deles serem alvos de ataque da artilharia alemã, né? Sem contar que ficaram mais suscetíveis às metralhadoras alemãs. Então foi bem suicida esse ataque, mal planejada. Essas três coisas me chamaram a atenção no decorrer do filme. Logo após sair do cinema, outra coisa me chamou a atenção. O filme é lindo, ele é belo e ele não poderia ser assim. Para mim, todo filme de guerra ele tem que ser
uma ode à não violência, mostrar que a guerra é algo absurdo para se resolver problemas. Eu sugiro para vocês que assistam o documentário Eles Não Envelhecerão, ou They Shall Not Grow Old, do Peter Jackson, de 2018. É um documentário na qual eles pegaram vários vídeos da Primeira Guerra Mundial, que a gente deve lembrar que eram mudos, com outro frame rate, no caso o FPS. Então, eles foram coloridos, foram dublados, foi feito um efeitos sonoros, tem uma produção enorme ali, colocado em 4K, e tudo isso para mostrar para vocês os horrores da guerra. Além disso, ele tem os relatos dos veteranos da Primeira Guerra Mundial, os veteranos britânicos. Então, é um documentário que vale a pena ser visto. Vou deixar o trailer aqui no card, e caso queiram assistir, por onde eu pesquisei, só encontro pela Amazon Prime. Bem, vamos começar com a análise dos fatos presentes no filme. 6 de abril de 1917. Esta é a data que se inicia o filme e que, curiosamente, é a data que os Estados Unidos declara guerra à Alemanha e seus aliados. Possivelmente, tanto os soldados ali na linha da frente não sabiam dessa declaração ainda. Não que talvez mudasse muita coisa, não mudaria o plot do filme, mas vai mudar o destino e o futuro da guerra, essa declaração. Nem todo soldado britânico é caucasiano. Em duas cenas chama atenção por apresentarem os soldados negros e um muçulmano. Isso é possível porque a Inglaterra ou a Grã-Bretanha possuía um grande império, tanto com colônias na África como colônias na Ásia e na América. Todos eles foram convocados, todos os homens dessas colônias foram convocados para a batalha lá na Europa. Então é um dos motivos do avô do Sam Mendes ter participado da Primeira Guerra Mundial, pois ele era de Trinidad e Tobago, que era pertencente à colônia britânica. Ruas ou trincheiras. É bem curioso que quando os soldados Skull e Blake estão caminhando pelas trincheiras, é possível ver algumas placas dizendo Church Alley ou algo do tipo. São referências aos batalhões, aos regimentos que estão fixos ou normalmente habituados àquelas posições. Então, para se identificarem, se encontrar mais fácil, ou até mesmo para caminhar e identificar os regimentos, eles colocavam isso, uma forma um pouco aí de um senso de humor dos soldados britânicos. Quem são os Devons? Os jovens receberam a missão para salvar os Devons de uma possível armadilha alemã. E eles realmente existiram. O nome correto é Devonshire Regiment. Eles foram da infantaria do exército britânico. Foi criado em 1685 e encerrada em 1958. Por que os alemães recuaram? Bem, o filme se passa antes da Batalha de Arras, que é o local geográfico onde o filme nos apresenta. E os alemães realmente recuaram nesse período para o que hoje é chamado de linha Hindenburg, que é um conjunto de fortificações, trincheiras fortificadas com metralhadoras, bunkers e tudo mais, que os alemães julgavam ser intransponível, mas que ao final de 1917, mais precisamente em novembro, na Batalha de Cambrai, com o uso de tanques, essas fortificações, essa linha foi quebrada. Tanques de guerra. Foi a primeira vez que foi utilizado esses veículos em um combate. Na verdade, foram criados especificamente para esse tipo de combate. A Inglaterra os desenvolveu, depois a França, e curiosamente a Alemanha não desenvolveu nenhuma. Às vezes eles utilizavam o que eram capturados por eles e que estavam em boas condições. Cachorros em cena. Bem, a Primeira Guerra Mundial não era só utilizado cachorros, como aparece em algumas cenas do filme. Também havia o uso de cavalos, como vocês podem ver no War Horse, o cavalo de guerra do Steven Spielberg, ou pombos, na animação Valiant, de Gary Chapman, de 2005. Os cachorros eram utilizados para várias funções, principalmente enviar mensagens, encontrar feridos, avisar da aproximação de inimigos, mas a principal função, caçar ratos. Sim, os gatos também estavam presentes ali nas trincheiras, mas os gatos estavam apanhando para os ratos. Então eram utilizados os cachorros para fazer principalmente os terriers, para fazer essa detetização. Os alemães são chamados de Hunos.
Isso ocorre porque a propaganda britânica comparava as barbáries que os alemães cometiam ou faziam durante a Primeira Guerra com as barbáries dos hunos durante o período do Império Romano. Então, é só uma questão da propaganda e isso fica presente no filme quando os personagens se referem aos alemães como hunos. A Terra de Ninguém. A Terra de Ninguém é a área onde separa as duas trincheiras das forças beligerantes. Então, é um local onde normalmente tem muito arame farpado, buracos, crateras criadas pela artilharia, corpos de pessoas e animais. É um inferno na Terra. E para você atacar o seu inimigo, você deve atravessar essa terra de ninguém. Nisso, você pode ser alvejado pelas metralhadoras inimigas e tudo mais. Então, quando alguém acaba sendo ferido ou morto, não é possível você, às vezes, fazer o resgate do corpo dessa pessoa ou ainda mesmo salvar a pessoa que somente está ferida. Porque toda vez que você avança para a terra de ninguém, você pode ser atacado pelos inimigos ou até mesmo pelos seus próprios aliados. Aviões de combate. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviões tiveram uma importância muito grande. No início, para reconhecimento dos territórios inimigos, posteriormente, uso em batalhas e em bombardeios. E é bem interessante vocês perceberem a evolução dos aviões durante a Primeira Guerra Mundial. No primeiro ano, em 1914, os aviões ainda são de madeira, bem frágeis e tudo mais. Já ao final de 1918, com os triplanos, como o reconhecido do Barão Vermelho, que vocês podem, eu recomendo, assistam o filme Der Rote Baron, ou Barão Vermelho, de 2008, de Nikolai Müllerchen, que mostra a vida do Barão Vermelho e a sua história e trajetória. E você vai entender o que são os dogfight melhor. Armas destruídas. Assim que os soldados passam a trincheira alemã, eles percebem que os alemães destruíram as suas artilharias. E isso é uma coisa comum, tanto durante a Primeira Guerra Mundial, até posterior, até recentemente. Você não pode permitir que tecnologias caiam na mão inimiga. Então, essa é a minha análise minuciosa das várias cenas presentes no filme. Quero lembrá-los que o filme é uma ficção histórica, na qual personagens e eventos não são reais. Mas isso não significa que não possamos aprender um pouco de história vendo este filme. Esse vídeo vai ficando por aqui. Caso gostaram do vídeo, deixe seu like, também deixe comentários e se inscrevam no canal. Vai estar aparecendo sugestões de vídeos aqui. Um abraço e até mais!